Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Duarte, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você tem uma máquina mais antiga, uma máquina mais fraca e você quer desenvolver aplicativos Android, mas está tendo dificuldades para instalar o Android Studio e fazer ele funcionar na sua máquina, essas últimas versões, esse vídeo eu vou passar 3 dicas interessantes para você que tem uma máquina fraca. Se você tem uma máquina de 4 GB, eu não recomendo que você instale as últimas versões do Android Studio, porque o mínimo necessário é 8 GB de RAM. O mínimo é 8 e o recomendado é 16 GB. Então eu vou passar 3 dicas. A primeira dica, o cenário ideal é o seguinte: se você tiver uma máquina aí de 4 GB de RAM, verifique se a sua máquina, se a sua placa-mãe, ela suporta mais 4 GB de RAM. Se você consegue expandir essa memória para 8 GB de RAM. Às vezes você tem um computador com 4 GB, você tem um pente de memória de 4 GB, mas essa placa-mãe ela suporta até 8 GB e você pode comprar mais um pente de memória de 4 GB e colocar na sua máquina, totalizando 8 GB. Com 8 GB de RAM, o cenário muda bastante, porque aí você vai ter mais memória e é possível você até instalar a última versão do Android Studio, que é o Jellyfish, e você vai conseguir rodar sem tantos problemas. Vai conseguir escrever seus códigos normalmente. Porém, ainda não é o suficiente para você ter o melhor desempenho. Aí o que eu recomendo? Eu recomendo que você escreva o seu código normalmente na IDE, mas na hora de executar, você não utiliza o emulador do Android Studio, porque é muito pesado. Executa no seu próprio aparelho celular. Tem vídeos aqui no canal onde eu ensino você a executar os seus aplicativos no seu próprio aparelho celular. Aí você consegue tirar toda essa carga de memória RAM que ficaria para o emulador. Eu recomendo isso para você. Aí você precisa verificar o modelo da sua placa-mãe, fazer uma pesquisa na internet para descobrir se é possível. A segunda opção é você tentar investir numa máquina nova. Então hoje você tem uma máquina com 4 GB de RAM, não dá para expandir. Se você tiver uma graninha sobrando, às vezes você até quer trocar de máquina, faça isso. Invista em uma máquina superior. Aí você pode comprar uma máquina aí com pelo menos 8 GB de RAM, mas que você vai conseguir expandir para o futuro para 16 GB, para 32. O importante é que você consiga expandir essa memória RAM e que tenha um bom processador, não precisa ser o melhor do mercado, pode ser um de entrada mesmo. Se possível, que você já tenha um SSD. Essa seria a minha segunda dica. A terceira dica que eu quero dar para você, caso você não queira investir em um computador novo agora, ou você não tem possibilidades de comprar um pente de memória, mas você tem uma máquina entre 4 GB e 6 GB, eu recomendo você baixar uma versão do Android Studio mais antiga. Tem versões do Android Studio que o requisito mínimo é 4 GB de RAM e o recomendado 8 GB. Então baixe essas versões, porque aí você vai ter um Android Studio que dá para programar. Você vai precisar adaptar algumas coisas? Vai, porque a IDE é um pouco diferente, né? Então você vai precisar adaptar algumas bibliotecas, a instalação de alguns recursos, mas com alguma pesquisa, né, utilizando aí as inteligências artificiais, Gemini, ChatGPT, já vai te ajudar bastante. Já dá para você se inteirar no assunto, criar algumas aplicações e executar no seu celular. Ainda assim, né, mesmo com uma versão mais antiga do Android, eu ainda recomendo que você execute no seu celular, beleza? Porque o emulador ainda é um pouco pesado. Então vamos lá. A terceira dica é, você vai acessar o site oficial e eu vou te mostrar como é que faz para você baixar uma versão mais antiga. Você vai acessar aqui, né, o developer.android para você fazer o download do Android Studio. A versão atual é o Jellyfish. Então você pode vir aqui, ó, aqui na parte inferior e vai aparecer aqui, ó, arquivos de download. Você clica aqui e nessa página você precisa trocar de português para inglês, porque se você estiver utilizando a página em português, não vai aparecer as versões do Android Studio para você baixar. Então troque a linguagem da página para inglês. Troquei para inglês. Aí vai aparecer aqui o contrato. Você aceita os termos e aí vai aparecer todas as versões do Android Studio, desde a mais recente até a mais antiga. E aí você pode baixar qualquer versão do Android Studio. Inclusive, a mais antiga aqui, ó, se você descer, é a versão 2.3.2 de 2017. Qual é a versão mínima que você recomenda para mim, Marcos? A versão mínima que eu recomendo para você poder criar suas aplicações sem muitos problemas e que não é tão obsoleto assim é a versão 4.1.3. Então você vai procurar aqui pela versão 4.1.3. Aqui, ó, Android Studio 4.1.3, 18 de março
de 2021. É uma versão de 2021. Pode usar essa versão que você vai conseguir programar. Vai ter que adaptar algumas coisas, mas você vai conseguir tocar o barco. E aí você pode baixar para o Windows, para o Mac e para o Chrome OS. Aqui você tem um executável e você pode baixar através de um arquivo zipado, beleza? Dessas duas formas aqui. Essa versão 4.1.3, o mínimo recomendado para você rodar ela é 4 GB de RAM. Então você vai conseguir. E o recomendado é 8 GB. Então se você tiver uma máquina aí com 6 GB, vai ficar quase no desempenho máximo. 8 GB é contando com um emulador, beleza? Então, é muito possível você programar com 4 GB utilizando essa versão aqui. Se você quiser testar uma versão acima da 4.1.3, a versão que eu recomendo é a 4.2.2. Com essa versão aqui já dá para criar projetos com Jetpack Compose. Essa versão também é 4 GB de RAM. O mínimo, né? Acima dessa versão já vem o Arctic Fox. Aí já muda para 8 de RAM. Já vai começar a ficar complicado para você e já não vai ser mais possível. Então essa é a minha recomendação. Primeira opção, verificar se a sua máquina pode expandir memória. Se não for possível expandir a memória, se você puder investir numa máquina nova, faça isso. Se ainda não for possível nenhuma das duas opções, baixe uma versão do Android Studio mais antiga, porque ela vai consumir menos memória RAM da sua máquina. Não adianta ficar otimizando o Android Studio, tirando plugin, tentando reduzir a memória, vai diminuir muito pouco ali o uso de memória, vai aumentar um pouquinho só o desempenho. Mas para você que tem uma máquina fraca, né, de 4 de RAM, 6 de RAM, essas otimizações não vão fazer muita diferença, tá? O ideal é que você baixe uma versão mais antiga. Espero que eu tenha ajudado você nesse vídeo. Foi um vídeo bem rápido e bem objetivo. Deixa o like nesse vídeo se você gostou. Deixa um comentário aqui embaixo do vídeo se deu tudo certo para você, se melhorou a sua experiência. Se inscreve no canal para você não perder nenhum conteúdo. E eu espero vocês em um próximo vídeo. Até a próxima!